Olá, eu sou a Fran Antonello e hoje eu vim te ensinar a cozinhar a quinoa. Muitas pessoas cozinham a quinoa de forma errada, como se fosse o arroz. E na verdade a gente precisa fazer o remolho da quinoa antes de cozinhá-la. Por quê? A quinoa ela tem um antinutriente chamado saponinas, que também está presente no amaranto e em alguns outros cereais. As saponinas, muitas pessoas têm alergia a esse antinutriente e acaba que não sabendo que a alergia vem das saponinas. E aí deixam de consumir a quinoa pensando que não pode consumir esse cereal maravilhoso, que é um cereal ancestral, rico em aminoácidos essenciais e proteínas, magnésio e entre outros minerais. Como que você vai preparar uma quinoa sem saponinas? É só deixar de molho por no mínimo 4 horas com água em temperatura ambiente. Adicionar 1 colher de chá de vinagre de maçã e folhinha de louro. Tá vendo essas espuminhas aqui? Essas são as saponinas, os antinutrientes da quinoa. E se a gente não eliminá-los na água, a gente acaba absorvendo. O que acontece aqui, para você entender, é uma formulação mais química. O vinagre, ele tem uma acidez e ele vai ajudar a equilibrar o pH da água e potencializar a eliminação das saponinas. Por isso que é tão importante a adição do ácido. A folhinha de louro também auxilia a eliminar esse antinutriente na água, tá? Todos os antinutrientes, eles são hidrossolúveis, então eles se solubilizam na água. Por isso que é importante fazer o remolho, não só nos cereais, mas também nas leguminosas. A gente está falando do grupinho dos feijões também, né? O grão de bico, o feijão, a lentilha, tudo você precisa deixar de molho. Obviamente que cada grupo tem o seu tempo de remolho. A quinoa você pode deixar 8 horas, mas no mínimo 4 horas. Grão de bico, feijões, você pode deixar de 12 a 24 horas. Não precisa trocar água e o remolho é feito em temperatura ambiente, sem cobrir. Se você colocar na geladeira, você acaba impedindo a ação de algumas enzimas que ajudam a potencializar a eliminação desses antinutrientes. Então segue essa dica que você não vai mais errar e você vai comer um alimento muito mais saudável. Bom, feito o remolho, como que você vai cozinhar? Não é fazendo uma refoga. Lembra que eu falei no início? Os antinutrientes são hidrossolúveis. Então a gente precisa cozinhar o alimento na água e sob imersão. A partir do momento que a gente cozinha na água, eles estão liberando mais antinutriente ainda naquela água. Depois você vai escorrer, vai mandar aquela água embora e aí sim você vai começar a preparar o seu cereal ou sua leguminosa do zero, tá bom? Então vamos lá. Aqui a gente vai escorrer, pôr água na panela e deixar cozinhar. A quantidade de água da panela é o suficiente para cobrir a quantidade que você colocou de quinoa, então não tem uma regra. Mas lembrando, ela precisa cozinhar sob imersão na água. O tempo varia muito de grão para grão ou de tempo para tempo. Aqui eu vou cozinhar em 13 minutos, mas existem grãos mais novos na colheita que eles cozinham com 10 minutos. Então a minha sugestão é começar a olhar com 10 minutos. Se ainda tiver durinho, deixa mais 3. Deixe a panela sem a tampa e não é necessário colocar o sal neste momento. Após a cocção, a gente escorre, deixa alguns minutinhos ela aqui na peneirinha para cair mais líquido, tá vendo? Olha, tem mais água na panela. E isso é o segredo para ela ficar bem soltinha. Então veja, ela tá al dente. Ela não tá com aquele grão totalmente aberto, porque senão fica papa. E a partir daqui, você consegue fazer qualquer receita. Então você pode fazer uma salada de quinoa, você pode colocar ela para fazer uma refoga com alho, azeite, especiarias e fazer
servir como se fosse um arroz. Então aqui a gente tem uma quinoa soltinha e sem antinutrientes. Se você gostou dessa dica, se inscreva aqui no nosso canal e ativa o sininho para receber semanalmente as nossas receitas e dicas. Espero que você goste!